Irmão, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida nessa manhã. E nós estamos dando início então a mais uma devocional diária. E para a glória do Senhor Jesus, hoje, no domingo, o dia em que nós separamos para adorar ao Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. E hoje nós vamos começar aí uma nova jornada, né, de estudos bíblicos. E nós vamos falar sobre a dinâmica do pecado, o auto-engano e a esperança da glória. Então, como eu coloquei no grupo, lá no nosso grupo da nossa igreja, nós vamos separar por dias, tá? Então, os primeiros 2 dias nós vamos falar sobre a dinâmica do pecado. Hoje nós vamos falar sobre a natureza do pecado e a escravidão do pecado. E amanhã nós vamos dar então essa continuidade e o fechamento na dinâmica do pecado, onde nós vamos falar sobre as consequências do pecado. E é importante nós é, falarmos e tratarmos desse assunto, porque o pecado, o que é o pecado? O que tem dentro do nosso coração? O pecado, o que o pecado faz? Aonde o pecado nos leva? Então nós vamos conversar sobre isso até chegar na esperança do Evangelho de Jesus. A esperança que Jesus proporcionou para mim e para você naquela cruz do Calvário. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos, você que pode. Nós vamos orar ao Senhor, dando início então à nossa devocional. Pai, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque a tua graça nos basta. E o Senhor mais uma vez nos deu o privilégio de estarmos juntos, reunidos, para louvor e honra do teu nome, para buscarmos a tua face, para voltarmos o nosso coração para a tua presença, para a tua palavra, para sermos ensinados, ó Pai, pela tua palavra, como nós devemos ser, como nós devemos agir, e acima de tudo, Senhor, para sermos mais parecidos com o Senhor. Fique conosco nesse dia, nos abençoe e nos guie para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, então, nós vamos hoje falar aí sobre a dinâmica do pecado. O que é a dinâmica do pecado? Quando nós usamos essa expressão dinâmica do pecado, nós estamos vendo como é que o pecado trabalha. Como é que o pecado ele se evolui na nossa vida, né? E é muito bacana quando a gente vai falar sobre o pecado, porque o pecado diz realmente quem nós somos. O pecado diz realmente o que tem dentro do nosso coração. E nós vimos na semana passada que o coração não é aquele, o órgão que bombeia o sangue no nosso corpo, mas a mente, né? O coração é a mente, os nossos pensamentos. Então, irmãos, nós partindo desse pressuposto, desse pensamento, a dinâmica do pecado que nós vamos começar a estudar, ela vai nos mostrar sobre esse jogo do pecado, como o pecado age, como ele está dentro do nosso coração, aonde ele nos leva, quais são as consequências dele, o que ele nos torna. Então nós vamos ver isso, tá? Então, em primeiro lugar, a natureza do pecado. Nós vimos a semana passada que o pecado ele se originou no Jardim do Éden. Ele teve início no Jardim do Éden. Nós vamos ver ali no capítulo 3 que depois que o homem e a mulher foram feitos, o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão, e os dois estavam muito bem vivendo no Jardim do Éden, recebendo a visita maravilhosa de Deus, a presença viva de Deus no jardim todos os dias, na viração do dia. Nós vemos que Eva chega perto da árvore proibida, que não poderia comer o fruto dela, e ela é tentada então por Satanás, sendo enganada pela fala da serpente. Ela então pega o fruto que não poderia
comer, e ela come e dá para o seu marido, e então eles recebem uma consequência. Então, nós vemos que a origem do pecado está aqui no Jardim do Éden. E muitas pessoas acreditam que o pecado original, que é muito comum falar em outras religiões, o pecado original, as pessoas falam e dão a conotação de que foi a relação sexual entre Adão e Eva. Irmãos, isso é mentira. Ah, isso aí é só para amenizar o pecado em que algumas pessoas cometem, ou que todos nós cometemos. Porque o pecado original foi a desobediência. Deus falou que não era para comer, e Adão e Eva comeram. Então esse foi o pecado original, tá? Então nós vamos ver aí a natureza do pecado. O pecado é descrito como uma rebelião contra Deus. Quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus. Porque Deus ele é a lei justa. Ele não criou a lei, ele é a lei. Ele é a lei porque para ele escrever as tábuas dos 10 mandamentos, ele precisou ter uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio estava nele. Ele é a lei. Ele cumpre a lei. Então, nós vemos que toda a lei do Senhor ela é verdadeira, ela é absoluta. E aonde nós encontramos essa lei? Na palavra do Senhor. Então, quando nós pecamos, nós estamos só evidenciando quem nós somos. Nós estamos somente revelando o que há dentro do nosso coração, que é uma rebelião contra Deus. O homem que estava no estado natural, de graça e de comunhão, de relacionamento com Deus absoluto. E por conta do pecado houve uma ruptura entre esse relacionamento e o homem se distancia de Deus. Então o homem se rebela contra Deus, dá as costas para Deus, e então vive uma vida no pecado. É como se fosse uma prostituição. Nós, quando pecamos contra Deus, nós estamos nos prostituindo contra Deus. Nós estamos nos adulterando. É um adultério, porque nós somos a noiva do Senhor. Quando nós pecamos, nós flertamos. Nós temos um relacionamento com o pecado. Isso é muito sério. Nós que somos cristãos, nós precisamos entender que o pecado existe dentro do nosso coração. E se eu e você não abrirmos os nossos olhos e não vigiarmos e não orarmos contra o pecado, nós estaremos nos rebelando contra Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que pode. Nós vamos ler hoje aí em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ver o versículo 23. Vamos ler a partir do 21, que eu acho que dá um pouco mais de margem para a gente pensar. Então o apóstolo Paulo vai começar a falar com os irmãos romanos sobre a justificação pela fé em Jesus. Então, para falar sobre justificação, nós precisamos ter um delito cometido, uma falha, né, para sermos depois justificados. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o pecado, que é esse delito contra Deus. Olha só o que ele vai falar. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a lei ele está falando sobre justiça. A primeira lei onde ele fala que é a justiça de Deus sendo operada, sendo manifestada. E a segunda lei que ele vai falar é a lei de Moisés, tá? São os 10 mandamentos, aquilo que ele fala nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, tá? E depois ele vai falar sobre os profetas, porque os profetas também profetizaram contra o pecado, contra a imoralidade, contra o erro do povo de Deus, trazendo eles para a realidade com o Senhor, né? Aí ele vai continuar dizendo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então ele está começando a ensinar os romanos que eles também estavam em pecado, mas eles também receberiam uma justificação.
essa justificação é em relação à fé, é em relação à justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não podemos ser justificados se não for por Jesus. Nós não podemos ter salvação se não for por Jesus. Não é o que você faz, não é o que você dá para as outras pessoas, não é a atenção que você dá para as outras pessoas que vai suprir a necessidade do seu coração. Não é. É somente por Jesus. E em Jesus. E é na cruz do Calvário que ele vai garantir isso, que ele vai garantir essa salvação para o meu coração e para a sua vida. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 23 o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo está abrindo um leque tão grande para esses irmãos romanos, dizendo para eles assim: olha, vocês que não são judeus, vocês também pecaram e vocês também precisam da glória. Nós carecemos da glória de Deus. Os romanos eram considerados gentios. Os romanos eles não tinham essa aliança que Deus fez com Abraão e que toda a nação de Israel também tinha, era aliançada com Deus. Então, na antiga aliança, eles não tinham pacto com essa aliança. Somente os judeus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, todos nós carecemos da graça de Deus, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, nós precisamos ser justificados por conta da justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, não há distinção de pessoas. Todo mundo pecou. E é por meio de Jesus que nós precisamos, que nós conseguimos e alcançamos justificação. E justificação é você pegar uma coisa que está suja, poluída, que está deteriorizada, está quebrada, e trazer para a sua essência natural, como Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden antes do pecado. E esse caminho, esse processo, porque tudo isso é um processo, isso é chamado de santificação. E a santificação é uma coisa contínua. No português nós falamos sobre o gerúndio. É aquela coisa assim, ó. Eu tô esperando você. Você liga para uma pessoa e fala assim, eu tô esperando você na minha casa. E a pessoa fala assim, eu tô chegando aí já. E a pessoa ainda tá parada em algum lugar. Mas eu tô chegando. Eu tô caminhando. Eu tô parado aqui, mas eu tô em direção. Então esse é o gerúndio, é uma ordem contínua. Então a santificação é a ordem contínua num processo de santificação até chegarmos no nosso objetivo principal, que é os céus. Então, meu irmão, meu irmão e minha irmã, esse processo não é fácil. E o apóstolo Paulo está falando sobre essa natureza. Olha, todos nós pecamos e nós carecemos da glória do Senhor. Por isso nós carecemos da glória de Deus. E essa glória é a glória que nos liga, que nos conecta com o Senhor Jesus, com o nosso Deus de novo. E isso nós só conseguimos através de Jesus. Eu convido você também a ler comigo, a acompanhar no livro de 1 João. O livro de 1 João é muito bacana porque João ele vai tratar a igreja com muito carinho, com muito amor, muito afeto, né? E ele vai dizer o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando muitas pessoas falam que Jesus veio para... Não, ele não veio para cumprir a lei. Não, Jesus ele não precisou cumprir a lei. Não, calma aí, vamos devagar, que a gente precisa entender alguns pontos. Quando o homem transgride a lei, quando o homem se rebela contra a lei, nós vemos isso na lei dos homens. Se você avança o sinal vermelho num semáforo, e ali tem um radar ou alguma coisa, uma câmera, você recebe uma multa. Se você passa por um pardal, um radar ali, né? Vamos falar na IPTG aqui, nós recebemos uma multa. Então, por que nós deveríamos, então,
transgredir a lei de Deus e sair impunes. Não, não, não. Existe uma consequência que nós vamos ver amanhã. Tá? Então, irmãos, o apóstolo João, ele está falando o seguinte, para todos nós, que existe uma lei que precisa ser seguida. E se nós estamos transgredindo a lei, olha só o que ele vai falar. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E é essa lei que Deus tem nos dado até hoje. O pecado, ele é uma coisa cruel em nossas vidas, porque ele não é como um resfriado. Que o resfriado ele toma conta de você, mas o seu próprio corpo tem as suas imunidades que põe esse vírus para fora. Infelizmente, nós comparamos o pecado com um câncer, porque é o próprio corpo que fabrica isso. Não é um vírus que vem e o nosso corpo consegue expeli-lo de volta, mas é uma doença que o nosso próprio corpo ela fabrica e esse mal, essa doença, ela corrompe o corpo inteiro. E o pecado é assim. O pecado é assim. E eu quero compartilhar com você também uma outra ideia sobre essa dinâmica do pecado. Então, nós primeiro vimos a natureza do pecado. Agora eu quero ver com você sobre a escravidão do pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado pode levar à escravidão, ele nos leva para a escravidão, tornando a pessoa prisioneira de seus próprios desejos e paixões. Nós vamos ver isso no livro de Romanos, vamos voltar lá no livro de Romanos. Romanos é um livro muito interessante para nós lermos, porque o apóstolo Paulo ele bate pesado, sabe? Quando ele vai falar sobre o pecado com os romanos, ele fala muito claro sobre o que é o pecado, sobre o que o pecado faz. Então, Romanos 7, se você quiser anotar aí, do versículo 14 ao 25, o apóstolo Paulo vai falar muito direto sobre o pecado, tá? Mas eu quero ler com você o versículo 23 e o 24, onde ele vai falar o seguinte: Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, desculpa, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que incrível que o apóstolo Paulo está falando, está tratando com esses irmãos. Ele está falando sobre uma nova lei. Nós lemos a lei da graça. Nós lemos a lei que nos torna livres. As leis que nos dá direito de sermos homens e mulheres livres. Mas agora o apóstolo Paulo está falando que nos membros dele, no corpo dele. Então não é uma coisa que só está na mente. Porque o que está na mente já é condenatório. Mas o que nós praticamos também é. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós, às vezes, olhamos de rabo de zóia assim, para outra pessoa que a gente não gosta, isso já é pecado, isso é pecado. Então o apóstolo Paulo está falando isso, que não só dentro de mim, não só dentro da minha mente, mas no meu corpo também agora está se manifestando uma outra lei, a lei do pecado. Que nos condena, é uma lei condenatória, é uma lei que nos leva para o inferno. É uma lei que não tem volta. Aí ele vai falar desventurado. É um homem sem graça, é um homem sem alegria. Desventurado homem que sou. Olha só o que ele vai dizer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos lá no Jardim do Éden, onde Deus fala para Adão e Eva, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore proibida, vocês certamente morrerão. E Adão e Eva morreram, não fisicamente, mas espiritualmente, porque eles se desligaram de Deus. Agora o apóstolo Paulo está falando com esses irmãos romanos, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o salário do pecado é a morte. Se você trabalha para o pecado, ele vai te pagar com morte. É esse salário. Tem a ver com isso. Quem me livrará do corpo desse pecado? Irmãos, nós só recebemos desgraça com o pecado. Se nós dermos vazão para o pecado,
eu tenho o costume de dizer que é o sola da desgraça. Nós temos os 5 solas do protestantismo, né, do calvinismo, e nós temos os solas da desgraça, né? Que esse é o só ladeira abaixo. Com o pecado é só ladeira abaixo. Irmãos, e é descer pro inferno de tobogã, descendo mesmo. Queridos, nós precisamos nos atentar no nosso dia a dia para que o que nós estamos fazendo? O que Deus tem falado para nós deixarmos e abrirmos mão, mas nós estamos ainda agarrados a isso. Nós precisamos entender que a natureza do nosso corpo, a natureza da nossa mente, do nosso coração é pecaminosa. Nós vimos na semana passada que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. E ele também pende para uma rebelião contra Deus, contra a lei do Senhor Jesus. E esse pecado nos torna escravos. Quantos de nós, irmãos, eu estou sendo muito aberto aqui com vocês, quantos de nós ainda somos escravos de algum pecado? E quando a gente fala escravo é porque nós não temos domínio de nós mesmos. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó, o pecado que eu quero deixar de fazer, esse eu não deixo, esse eu faço. Mas eu quero deixar de fazer. Mas o que eu realmente quero fazer, que é obedecer a Deus, esse eu não faço. Nós não temos domínio de nós mesmos. Mas eu disse que existe um processo. E nós precisamos viver esse processo. E contra o pecado é um processo diário. E esse processo se chama santificação. Irmãos, eu quero encerrar aqui o nosso momento de devocional, pedindo para que você faça uma reflexão dentro do seu coração. Você faça uma reflexão interna sobre o que você tem feito. Quais estão sendo os seus atos perante a lei de Deus? Você anda transgredindo a lei de Deus mais do que o esperado? Ou você está conseguindo andar aí nesse caminho que se chama santificação? E nessa manhã eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Agradecendo por esse dia. E agradecendo porque mais uma vez, mais um dia, o Senhor nos deu o privilégio de entendermos sobre quem nós somos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de aprendermos sobre a Tua palavra. Aprendemos quem nós somos. E nós só descobrimos quem nós somos quando nós descobrimos quem o Senhor é. Obrigado porque pela Tua palavra nós somos salvos e libertos. Porque um dia Jesus morreu naquela cruz e nos garantiu essa salvação. Mas nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos ser como filhos obedientes. Não para garantir a salvação, não para ter salvação, mas como um sinal de que nós somos salvos. Pai, nós somos a cada dia condenados a sermos escravos do pecado, porque o pecado nos rodeia todos os dias, pela manhã, de manhã, o pecado já está habitando o nosso coração, já está lutando aqui dentro de nós, é uma luta infindável contra a carne, os desejos da carne, os frutos da carne, e contra o Espírito. E as obras do Espírito e os frutos do Espírito. Nós temos dentro de nós essa guerra. Senhor, fortaleça o nosso espírito. Nos oriente, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo para orarmos todos os dias, para lermos a Tua palavra, para fortalecermos o nosso espírito, porque senão nós cairemos nos desejos da carne. Ó Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós deixamos e abrimos mão do nosso direito de filho, Senhor. Nós abrimos e trocamos essa nossa primogenitura, esse direito de filhos do Senhor, por um simples prato de lentilha, assim como Esaú fez, por algum pecado que nós cometemos e não nos arrependemos. Ó Espírito Santo, traga o arrependimento ao nosso coração, para que possamos caminhar junto com o Senhor e sermos mais parecidos com Cristo. Que nessa manhã e que nesse dia nós possamos ser orientados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, pela Tua mão.
e que logo mais nós possamos estar juntos na igreja para aprender da tua palavra e mais à noite para poder cultuar o Senhor no dia do Senhor. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, nesse dia e que nós possamos voltar o nosso coração e a nossa mente para a tua presença, para a tua palavra e viver como cristãos. Fique conosco, nos abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia e que você possa a cada manhã receber das misericórdias de Deus.